Celebrou-se em 2015 o 10º aniversário da retirada de Israel da faixa de Gaza. Foi marcado com solenidade por algumas partes da sociedade e controvérsia por outras. Hoje, uma década depois, o legado da decisão foi subvertido pelo 7º de outubro. Corrigir o erro do conceito equivocado que causou o 7 de outubro e a deportação significa voltar para casa em Gush Katif. Após a captura de Gaza do Egito por Israel em 1967, começaram a construir assentamentos na faixa de Gaza. Embora amplamente considerado ilegal pela 4ª Convenção de Genebra, o que Israel não aceita, para o movimento de colonos era visto como continuação do trabalho dos fundadores pioneiros de Israel e retorno a Gaza, que historicamente teve comunidades judaicas intermitentes. A presença de Israel lá veio com repercussões de segurança. Claro, todos têm medos e eu também tenho medos. Ao dirigir, nunca sei se serei alvo de tiros, foguetes ou algo assim. Essas coisas já aconteceram. Meu vizinho foi assassinado, assim como muitas outras pessoas. Em 2005, mais de 8.000 israelenses moravam na faixa de Gaza, principalmente nos blocos de assentamentos do sul, Gush Katif, e do norte, Enizanit. Meu nome é Anita Toker e eu morava em um lugar em Gaza. Gaza por 30 anos, essa costuma ser a reação das pessoas. Por 30 anos, tive filhos que nasceram lá e netos que nasceram lá, e eu realmente esperava que eu teria bisnetos que nasceriam lá. Eu tenho bisnetos agora, mas ainda espero que eu tenha bisnetos, se Deus quiser, que nascerão lá. A família de Toker imigrou dos Estados Unidos da América para Israel em 1969 e se estabeleceu em Gaza, em uma comunidade agrícola apoiada pelo Ministério da Agricultura. A liberdade e espaço que os filhos tiveram lá confirmaram sua escolha de morar ali, segundo ela. Mudamos para lá em junho de 1976 e não havia onde morar. Deveríamos cultivar tomates em estufas para exportar aos Estados Unidos da América, mas ainda não havia nada lá. 9 famílias e 2 solteiros moravam em um posto avançado do exército. Embora seja difícil imaginar hoje, Toker diz que as relações entre os colonos israelenses e os gazanos eram às vezes boas. Eu fazia compras em Chaniunas e ao perguntar na quitanda ou loja de vegetais se podia deixar meu bebê, meu 4º e depois 5º filho, eles cuidavam dele enquanto eu comprava nas outras lojas. E na cidade de Gaza, as mulheres da nossa cidade de Netzach Hazani, neste lugar em Gaza, em Gush Katif, elas faziam suas aulas de direção na cidade de Gaza. No final das contas, isso não durou. No início dos anos 2000, o primeiro-ministro Ariel Sharon decidiu que era preciso retirar-se de Gaza. Devido ao peso da segurança dos assentamentos para as forças de defesa de Israel, alguns israelenses decidiram sair voluntariamente. Outros não. Naquele dia estávamos diante do portão e milhares de soldados das Forças de Defesa de Israel marchavam para a cidade. Eles estão marchando em direção ao portão e as crianças colocaram essa enorme placa na cerca, no portão, e estava escrito: Netzer Hazani, nós acreditamos em Deus com fé plena. Isso era tudo que escreveram na placa, esperando que algum soldado tivesse dificuldade em derrubar o portão. Nós cantamos Hatikvah, né, o hino nacional, e canções de fé. E então todos começaram a chorar porque as crianças colocaram esses enormes vagões de lixo, e eles colocaram madeira, e eles colocaram querosene e atearam fogo nos vagões, e as chamas subiam tão alto e a fumaça subia ainda mais alto, e a sensação de destruição era como um sentimento horrível. Toker deseja voltar com a família para Gaza. Desde 2005, esse sentimento era comum entre muitos dos antigos colonos de Gaza, mas estava fora do pensamento político mainstream de Israel. O 7 de outubro mudou isso. Os terroristas aos quais demos sua terra unilateralmente sem condições prévias nos retribuem com morte e destruição completa. E a única maneira de evitar que isso aconteça novamente é devolver toda a faixa à soberania judaica. Embora as pesquisas pareçam mostrar que não há uma maioria clara do público israelense a favor do reassentamento em Gaza, a ideia de anexação está crescendo em popularidade, especialmente desde que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, lançou sua ideia de Riviera.
Partidos da extrema-direita e membros do partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu defendem o reassentamento, embora Netanyahu não tenha endossado a política. Queremos um cinturão de segurança, mas bem próximo à nossa fronteira, mas não queremos ficar em Gaza. Esse não é o nosso propósito, pelo menos não o meu. E eu digo abertamente, inclusive para aqueles que discordam de mim. Muitos daqueles que mais pressionam por um retorno a Gaza estão no coração do projeto de assentamento da Cisjordânia de Israel. Nós temos um plano e você pode ver, se quiser, eu posso mostrar um mapa mostrando isso de estabelecer cidades e comunidades em toda a faixa de Gaza. Vice foi um defensor precoce do assentamento judeu na Cisjordânia, mudando-se para lá 50 anos atrás. Falamos com ela de sua casa perto da cidade palestina de Nablus. Um plano em grande escala para tornar a área de Gaza judaica, incluindo a Riviera, mas não apenas a Riviera, Universidade e duas grandes seções de bairros, um mais próximo de Ashkelon, outro mais próximo do Egito. E, na verdade, o plano inclui unidades para 1.200.000 judeus. A organização do WISE planeja construir assentamentos judaicos estratégicos no topo e na base de Gaza. Ela resume a metodologia como copiar e colar o que levou 700.000 judeus à Cisjordânia nos últimos 50 anos. Se me perguntar onde estarão os árabes de Gaza deixaram Gaza. No dia 7 de outubro terminou Gaza como um lugar árabe. Foi o fim, o massacre. Do 7 de outubro, encerrou um capítulo e reabriu o capítulo judeu. Como na Cisjordânia, Israel apoiará assentamentos judeus em Gaza, mesmo com liderança individual, diz Vic. Eu sei como é em Israel por todo lado. É a vontade dos idealistas individuais. Quando o governo percebe verdadeira vontade, teimosia e persistência, recebemos apoio. Foi assim que aconteceu aqui. Na minha opinião, a mesma coisa acontecerá em Gaza. Chamou isso de narrativa Jazira.